Um fazendeiro caído completamente inconsciente no meio da mata densa e úmida do Pantanal de Mato Grosso do Sul foi encontrado por uma onça pintado no meio da mata. Era meio de tarde quando Miguel Tavares, um fazendeiro de 52 anos, sentiu o mundo começar a girar ao seu redor de forma violenta e descontrolada. Suas botas de couro pisavam o chão irregular da mata fechada, mas suas pernas já não respondiam aos comandos desesperados que seu cérebro tentava enviar. O calor intenso, a desidratação severa e a picada de cobra que havia recebido horas antes, finalmente cobravam seu preço. Miguel tinha saído de sua fazenda nas proximidades de Corumbá ao amanhecer, seguindo o rastro de algumas cabeças de gado que haviam se perdido durante a noite. Era algo que ele fazia há décadas. Conhecia aquelas terras como a palma de sua mão, cada árvore, cada curva do rio, cada som da fauna pantaneira, mas desta vez, a arrogância de um homem que pensava conhecer todos os perigos da região seria sua queda. A cobra coral havia surgido do nada, escondida entre as folhas secas que cobriam o caminho. Miguel sentiu a picada aguda em seu tornozelo e, por um momento, pensou que seria apenas mais uma história para contar no bar da cidade. Matou a cobra com seu facão, examinou a ferida e decidiu continuar sua busca pelo gado. Afinal, ele era Miguel Tavares, um homem que nunca havia recuado diante de nada na vida. Esse orgulho seria quase fatal. Horas depois, enquanto o veneno se espalhava silenciosamente por seu sistema, Miguel finalmente admitiu para si mesmo que havia cometido um erro terrível. Sua visão começou a ficar turva, as pernas pesadas como chumbo, e um suor frio cobria todo seu corpo, apesar do calor sufocante. Tentou alcançar o radiocomunicador preso em seu cinto, mas seus dedos já não obedeciam, trêmulos e descoordenados como galhos secos balançando ao vento. "Socorro!", murmurou ele, a voz saindo como um sussurro rouco que se perdeu no canto estridente das cigarras. "Alguém, por favor!", mas não havia ninguém por quilômetro. Apenas a mata densa, o calor implacável e os sons da natureza selvagem que o cercava. Miguel deu mais alguns passos cambaleantes, antes de suas pernas finalmente cederem. Caiu de joelhos primeiro, as mãos tentando se agarrar em algo, qualquer coisa que pudesse mantê-lo consciente e vivo. Mas a gravidade foi mais forte, e ele desabou de bruços no chão, coberto de folhas e galhos, levantando uma pequena nuvem de poeira que brilhou momentaneamente sob os raios solares que penetravam através da copa das árvores. O último pensamento consciente de Miguel foi sobre sua esposa, Renata, que estaria esperando-o em casa para o almoço. Ela prepararia aquele arroz carreteiro que ele tanto amava, colocaria a mesa na varanda onde poderiam ver o pôr do sol sobre os campos alagados. Mas Miguel não estaria lá. Talvez nunca mais estaria em lugar algum. A escuridão o engoliu completamente, levando consigo sua consciência e deixando apenas um corpo inerte no meio da mata pantaneira, vulnerável a todos os perigos que aquele ecossistema brutal tinha a oferecer. O tempo passou de forma estranha no reino entre a vida e a morte. Podiam ter sido minutos ou horas, Miguel não saberia dizer, mas em algum momento, através da neblina espessa da inconsciência, ele começou a perceber algo. Havia uma presença próxima. Não era o vento, não era o farfalhar das folhas. Era algo vivo, algo grande, algo que respirava com o ritmo profundo e constante de um predador no topo da cadeia alimentar. Mesmo em seu estado semiconsciente, os instintos primitivos de Miguel gritaram alarmes. Seus músculos tentaram se contrair, preparar-se para fugir ou lutar, mas nenhuma parte de seu corpo respondia. Estava completamente indefeso, uma presa fácil em território selvagem. A criatura se aproximou mais, e Miguel conseguiu captar um cheiro que era ao mesmo tempo fascinante e aterrorizador. O odor almiscarado e forte de um grande felino, misturado com o aroma da mata e o frescor de água recente. Era um perfume que carregava milhares de anos de evolução, de caça, de sobrevivência brutal. Então ele sentiu. Uma respiração quente e úmida tocou seu rosto, fazendo sua pele arrepiar-se involuntariamente. O ar que entrava e saía dos pulmões da criatura
era poderoso, criando pequenas correntes que moviam os fios de cabelo grudados em sua testa suada. Miguel forçou seus olhos a se abrirem, uma tarefa que parecia exigir toda a energia que ainda restava em seu corpo moribundo. O que ele viu fez seu coração quase parar. A apenas centímetros de seu rosto estava a cabeça magnífica de uma onça pintada adulta. Era uma fêmea. Ele percebeu instintivamente, com pelagem dourada coberta por rosetas negras perfeitamente desenhadas, como se um artista divino tivesse passado horas criando cada padrão único. Seus olhos eram de um amarelo intenso, brilhando com uma inteligência profunda que desafiava qualquer noção simplista de que animais eram criaturas apenas de instinto. O focinho preto e úmido se moveu ligeiramente, farejando Miguel com curiosidade cautelosa. Os bigodes longos e brancos vibravam sutilmente, captando informações que nenhum ser humano poderia compreender completamente. E então, para absoluto espanto de Miguel, a onça fez algo completamente inesperado. Em vez de cravar suas mandíbulas poderosas em seu pescoço vulnerável, em vez de arrastar seu corpo indefeso para as profundezas da mata como uma refeição fácil, a grande felina gentilmente tocou seu focinho no rosto de Miguel. Era um gesto quase terno, uma investigação delicada que parecia buscar entender o que estava errado com aquela criatura estranha caída em seu território. Miguel tentou se mover, tentou dizer algo, mas nenhum som saiu de sua garganta seca. Tudo o que conseguiu foi um gemido baixo, um som patético de vulnerabilidade total. A onça recuou ligeiramente, seus olhos dourados fixos no rosto do fazendeiro com uma expressão que ele jamais teria imaginado possível em um predador selvagem. Havia algo ali, algo que transcendia a relação normal entre humano e animal, entre presa e predador. Era quase como se a onça estivesse preocupada. A grande felina começou a circular ao redor do corpo de Miguel, seus movimentos fluidos e silenciosos, apesar de seu tamanho impressionante. Cada pata tocava o chão com a precisão calculada de um fantasma, sem fazer o menor ruído. Ela farejava o ar constantemente, sua cabeça se movendo de um lado para o outro, coletando informações sobre o estado do fazendeiro, sobre possíveis ameaças nas proximidades, sobre o que havia causado a queda daquele humano. Então a onça fez algo ainda mais extraordinário. Deitou-se ao lado de Miguel, seu corpo grande e musculoso posicionado de forma a criar uma barreira entre ele e o sol escaldante. A sombra que projetava sobre o fazendeiro trouxe um alívio imediato, diminuindo ligeiramente o calor insuportável que cozinhava sua pele exposta. Mais impressionante ainda, a onça começou a lamber gentilmente o rosto de Miguel com sua língua áspera, removendo o suor e a sujeira, mas fazendo isso com uma delicadeza surpreendente, como uma mãe cuidando de seu filhote. Miguel flutuava entre a consciência e o delírio, incapaz de processar completamente o que estava acontecendo. Em seus mais de 5 décadas vivendo no Pantanal, trabalhando com gado, cavalgando por territórios selvagens, ele tinha ouvido incontáveis histórias sobre onças pintadas. Histórias de ataques brutais a rebanhos, de fazendeiros que haviam perdido membros ou até a vida em encontros com esses predadores poderosos, de crianças advertidas a nunca, jamais, se aventurar sozinhas na mata onde as onças caçavam. Mas ninguém, absolutamente ninguém, havia contado uma história como esta. Ninguém havia falado de uma onça que protegesse um humano, que demonstrasse algo que só poderia ser descrito como compaixão. As horas passaram lentamente e a onça permaneceu ao lado de Miguel, mudando de posição ocasionalmente para manter a sombra sobre ele à medida que o sol se movia pelo céu. Em certos momentos, ela se levantava e desaparecia brevemente na vegetação, mas sempre retornava, trazendo em suas mandíbulas poderosas folhas grandes e úmidas que depositava cuidadosamente próximo ao rosto de Miguel, como se entendesse instintivamente que ele precisava de umidade. A grande felina também afastava outros animais que se aproximavam por curiosidade ou oportunismo. Quando um grupo de queixadas começou a farejar na direção onde Miguel jazia, a onça emitiu um rosnado baixo e ameaçador que enviou os porcos selvagens
correndo em debandada. Quando urubus começaram a circular no céu, atraídos pela promessa de uma presa fácil, a onça se posicionou sobre o corpo de Miguel, sua presença intimidadora deixando claro que aquele humano estava sob sua proteção. À medida que a tarde avançava para o início da noite, a temperatura começou a cair e a onça ajustou sua posição novamente, desta vez pressionando seu corpo quente contra o de Miguel, compartilhando seu calor corporal para protegê-lo do frio que começava a se instalar na mata. Era uma inversão completa do comportamento esperado, um predador apex atuando como guardião e protetor de uma presa potencial. Enquanto isso, a 18 quilômetros dali, na fazenda Santa Cruz, Renata Tavares caminhava de um lado para o outro na varanda de madeira, suas mãos se apertando nervosamente enquanto olhava repetidamente para o caminho de terra que levava à propriedade. Seu marido deveria ter voltado há horas. Miguel nunca, em 27 anos de casamento, havia deixado de retornar quando prometia. Mesmo nas épocas mais difíceis, mesmo quando tinha que cavalgar por territórios distantes atrás do gado, ele sempre encontrava uma forma de enviar um recado, de acionar o rádio, de fazer saber que estava bem. Mãe, o pai ainda não chegou? A voz de Leonardo, o filho mais novo do casal, ecoou da porta da casa. Com apenas 19 anos, o rapaz já demonstrava a mesma constituição forte do pai, ombros largos de quem havia crescido trabalhando na fazenda, pele bronzeada pelo sol implacável do Pantanal. Mas seus olhos carregavam uma preocupação que traía sua juventude. Renata se virou para o filho, tentando esconder a ansiedade que crescia em seu peito como uma erva daninha. Ainda não, meu filho. Mas você conhece seu pai? Provavelmente encontrou o gado longe e decidiu trazê-los de volta hoje mesmo, em vez de esperar até amanhã. Suas palavras soaram falsas, até para seus próprios ouvidos. Leonardo não era bobo e conhecia o pai bem demais. Mãe, já está escurecendo. Ele saiu antes do amanhecer, são mais de 12 horas. Algo está errado. A expressão no rosto do rapaz era uma mistura de medo e determinação. Preciso ir procurá-lo. Não! A resposta de Renata foi mais alta do que ela pretendia. Sua voz ecoou pelo terreiro vazio, assustando algumas galinhas que ciscavam próximo à cerca. Não vou perder vocês dois. Vamos esperar mais um pouco e se ele não aparecer até o anoitecer completo, chamamos os Ferreira para organizarem uma busca pela manhã. Leonardo quis argumentar, cada fibra de seu ser gritando que deveria estar lá fora procurando seu pai, mas ele via o terror nos olhos de sua mãe e entendeu. Perder o marido seria devastador para ela. Perder também o filho poderia destruí-la completamente. Está bem, mãe, disse ele finalmente, subindo na varanda e colocando um braço protetor ao redor dos ombros dela. Mas se ele não voltar até escurecer, eu vou, mesmo que tenha que ir sozinho e a pé se necessário. Renata assentiu silenciosamente, suas lágrimas finalmente escapando pelos cantos dos olhos, enquanto observava a linha distante do horizonte, onde o sol começava a pintar o céu de tons alaranjados e rosados. Em algum lugar além daquelas cores belíssimas, seu marido estava em perigo. Ela podia sentir isso em seus ossos, na forma como seu coração apertava no peito, no frio que subia por sua espinha, apesar do calor residual do dia. Por favor, Deus, murmurou ela, fechando os olhos e apertando as mãos em oração silenciosa. Proteja meu Miguel, traga-o de volta para casa, para mim, para nossos filhos, para todos que o amam. Não o leve ainda, por favor. Ainda temos tanto tempo juntos pela frente. Suas palavras se perderam no vento que começava a soprar através dos campos, carregando com ele o aroma de terra úmida e vegetação do Pantanal. Era o cheiro de casa, o cheiro de uma vida construída com suor e amor ao longo de décadas. Mas naquela noite, aquele aroma familiar carregava também o gosto amargo do medo e da incerteza. De volta à mata, a noite havia caído completamente, trazendo consigo uma sinfonia de sons noturnos. Grilos cantavam em coro ensurdecedor, sapos coachavam próximos a poças de água, e ao longe, o rugido distante de um jacaré ecoava através dos campos alagados. A lua crescente lançava uma luz prateada e fantasmagórica através das copas das árvores, criando padrões de luz e sombra que dançavam no chão da floresta. Miguel havia recuperado um pouco da consciência,
o suficiente para perceber que ainda estava vivo, que ainda havia uma onça pintada ao seu lado e que isso desafiava toda a lógica que ele conhecia. Seus dedos conseguiam se mover ligeiramente agora e ele tentou alcançar o pelo da grande felina, querendo confirmar que aquilo não era uma alucinação elaborada de seu cérebro envenenado. Quando suas pontas dos dedos finalmente tocaram a pelagem macia e densa da onça, o animal reagiu imediatamente, mas em vez de atacar ou fugir, simplesmente virou sua cabeça majestosa na direção de Miguel, seus olhos amarelos brilhando como pequenas luas na escuridão. Havia uma inteligência profunda naquele olhar, uma consciência que ia muito além do que os livros de biologia costumavam atribuir aos animais. Por quê? A palavra saiu como um sussurro rouco dos lábios rachados de Miguel. Por que está me ajudando? É claro que a onça não poderia responder, não com palavras humanas, pelo menos. Mas o que ela fez a seguir falou volumes. A grande felina se aproximou mais, pressionando seu focinho contra o peito de Miguel, bem sobre seu coração, como se estivesse verificando se ele ainda batia, se ainda havia vida fluindo através daquele corpo frágil. Então, com movimentos surpreendentemente delicados para uma criatura tão poderosa, começou a lamber as mãos de Miguel, limpando a sujeira e os arranhões que ele havia acumulado durante sua queda. Foi nesse momento de intimidade silenciosa entre homem e animal que Miguel começou a se lembrar. Memórias fragmentadas começaram a surgir através da neblina do veneno e do trauma, peças de um quebra-cabeça que ele havia esquecido completamente até este momento. Tinha sido há cerca de 3 anos durante a estação seca, quando os níveis de água baixavam drasticamente e os animais se concentravam ao redor das poucas fontes hídricas que permaneciam. Miguel havia estado cavalgando próximo ao rio Miranda quando ouviu um som que gelou seu sangue. Eram os gritos agudos de um filhote em perigo, misturados com os latidos frenéticos de cães selvagens. Ele havia esporeado seu cavalo na direção do som, seu rifle já nas mãos, preparado para o que pudesse encontrar. A cena que descobriu era de partir o coração. 3 cães selvagens haviam encurralado um filhote de onça pintada contra uma formação rochosa. O pequeno felino, não podendo ter mais que alguns meses de idade, rosnou e atacava com suas pequenas garras. Mas era óbvio que não teria chance contra os cães famintos e desesperados. Não havia sinal da mãe do filhote por perto, provavelmente morta por caçadores ou vítima de algum acidente. Miguel não pensou 2 vezes. Disparou seu rifle para o alto, o som estrondoso assustando os cães selvagens que fugiram em debandada, seus instintos de sobrevivência superando a fome que os havia levado a atacar um filhote de predador apex. O pequeno felino, no entanto, não fugiu. Estava ferido, com cortes profundos em uma de suas patas traseiras e claramente fraco por falta de comida e água. Miguel desceu do cavalo sabendo que estava fazendo algo potencialmente perigoso, mesmo sendo apenas um filhote, mas incapaz de abandonar aquela criaturinha à morte certa. Aproximou-se devagar, falando em voz baixa e calma, do mesmo jeito que falava com os potros nervosos. "Ei, pequenina, está tudo bem agora. Ninguém vai te machucar mais. Prometo." O filhote havia recuado, suas costas contra a pedra, mas seus olhos dourados fixos em Miguel, com uma expressão que era parte medo, parte esperança desesperada. Miguel tirou seu cantil e derramou água em sua mão em concha, estendendo-a na direção do animal. A sede venceu o medo. O filhote se arrastou para a frente, sua língua áspera lambendo avidamente a água da palma de Miguel. Ele continuou oferecendo água até o cantil estar vazio. Então pegou um pouco da carne seca que carregava em sua sacola e ofereceu ao pequeno felino. Depois de comer e beber, o filhote permitiu que Miguel examinasse sua pata ferida. O fazendeiro limpou o ferimento com o que restava de água limpa em sua garrafa reserva e enfaixou a pata usando um pedaço rasgado de sua própria camisa. "Você vai ficar bem", disse Miguel, acariciando suavemente a cabeça do filhote. "É forte. Vai crescer e se tornar a rainha desta mata, aposto." Quando Miguel finalmente montou em seu cavalo para ir embora, o filhote tentou segui-lo, mancando em sua pata enfaixada. Mas Miguel fez sinais para que permanecesse, sabendo que não poderia levar uma onça para casa, não quando tinha gado e cavalos que seriam vistas como presas assim que o animal crescesse. "Fique, pequenina.
Este é seu lar, não o meu mundo. Mas se algum dia precisar de ajuda novamente, se nossos caminhos se cruzarem, pode ter certeza de que eu estarei aqui. Aquelas haviam sido palavras casuais, ditas sem pensar realmente em sua profundidade. Miguel não esperava nunca mais ver aquele filhote, imaginando que ou se tornaria alimento para outros predadores, ou cresceria e se afastaria para seu próprio território, como todos os animais selvagens faziam. Mas agora, 3 anos depois, deitado no chão da mata com o veneno de cobra circulando por suas veias, Miguel olhou nos olhos dourados da onça adulta ao seu lado e reconheceu algo. O padrão de rosetas próximo ao olho esquerdo, ligeiramente irregular como uma pequena cicatriz. A forma como ela inclinava a cabeça quando o observava. A memória daquele filhote vulnerável e da onça majestosa ao seu lado se fundiram em um momento de reconhecimento profundo. Você, sussurrou Miguel, sua voz embargada de emoção. É você, não é? A pequenina que salvei. Você voltou. A onça respondeu com um som baixo e vibrante, algo entre um ronronar e um rosnado suave, que ressoou através do peito de Miguel como uma confirmação. Ela havia lembrado dele. Através de todos os anos, através de todas as transformações de filhote vulnerável para predadora Apex, alguma parte dela havia guardado a memória do humano que a salvou quando mais precisava. E agora, em uma demonstração de inteligência e memória que desafiava tudo que os cientistas pensavam saber sobre o comportamento animal, ela estava retribuindo aquele ato de bondade. As lágrimas correram livremente pelo rosto de Miguel, limpando trilhas na sujeira que cobria sua pele. Não eram lágrimas apenas de alívio por estar vivo, mas de algo mais profundo, um reconhecimento da conexão fundamental que existe entre todas as criaturas vivas, uma compreensão de que compaixão e memória não são traços exclusivos da humanidade. Obrigado, murmurou ele, finalmente permitindo que seus olhos se fechassem, sabendo que estava seguro, protegido por uma guardiã improvável mais devotada. Obrigado por não me esquecer. A noite avançou e a onça manteve sua vigília. Ocasionalmente ela se levantava e desaparecia na escuridão, mas sempre retornava minutos depois, sua presença constante uma sentinela contra todos os perigos que a mata noturna poderia trazer. Em um ponto, ela trouxe água em seu focinho, lambendo o rosto de Miguel para que um pouco da umidade alcançasse seus lábios. Era uma tentativa primitiva, mas comovente de ajudar, de fazer algo, qualquer coisa, para manter vivo o humano que um dia havia salvado sua vida. Ei, se você está gostando desta história inacreditável e quer ver mais conteúdos assim, que mostram o lado extraordinário da natureza e as conexões impossíveis entre humanos e animais, não esquece de se inscrever no canal. E me conta aqui nos comentários. Você acredita que os animais podem realmente lembrar de atos de bondade? Já viveu ou conhece alguma história parecida de gratidão animal? Quero muito saber suas experiências. Sua interação ajuda esse conteúdo a alcançar mais pessoas que amam essas histórias de compaixão e natureza. Os primeiros raios de sol da manhã seguinte trouxeram com eles não apenas luz, mas também esperança. Miguel despertou lentamente, sua consciência emergindo das profundezas como um mergulhador subindo à superfície. Seus membros ainda estavam pesados, sua garganta queimava de sede, mas havia uma clareza mental que não existia no dia anterior. O veneno ainda estava em seu sistema, mas seu corpo havia lutado durante toda a noite, seus sistemas imunológicos trabalhando horas extras para neutralizar as toxinas. A onça estava deitada a poucos metros de distância, seus olhos dourados já abertos e alertas, vigiando tanto Miguel quanto os arredores. Quando percebeu que o fazendeiro estava acordado, ela se aproximou imediatamente, farejando seu rosto e pescoço, verificando sua condição com a diligência de uma enfermeira experiente. Ainda estou aqui, disse Miguel. Sua voz rouca, mas mais forte do que na noite anterior. Graças a você. Mas ambos sabiam que Miguel precisava de ajuda médica real. O veneno de cobra coral é notoriamente perigoso, e mesmo com seu corpo lutando contra ele sem tratamento adequado, Miguel ainda corria risco de complicações sérias ou morte. Era como se a onça também compreendesse isso,
porque ela começou a fazer algo extraordinário. A grande felina começou a empurrar gentilmente o corpo de Miguel com seu focinho, tentando fazê-lo se mover, se levantar. Quando ele tentou e falhou, suas pernas ainda muito fracas para suportá-lo, a onça circulou ao seu redor, posicionando-se ao lado de seu corpo de uma forma que sugeria que ele deveria usar seu corpo como apoio. Miguel entendeu a mensagem. Com um esforço monumental que deixou cada músculo em seu corpo gritando em protesto, ele conseguiu se arrastar para uma posição sentada, apoiando-se pesadamente contra o flanco musculoso da onça. O animal permaneceu perfeitamente imóvel, sólido como rocha, dando a Miguel a estabilidade que ele precisava. "Você quer que eu ande?", constatou Miguel, admirado com o nível de compreensão que o animal estava demonstrando. "Mas não sei se consigo." A onça emitiu um som baixo, quase como um incentivo, e começou a se mover lentamente para a frente. Miguel não tinha escolha, senão tentar acompanhar ou cair novamente. Suas mãos se agarraram na pelagem densa do animal e, milagrosamente, suas pernas encontraram força suficiente para arrastar-se junto com ela. Foi assim que começaram, homem e onça, movendo-se através da mata em uma caminhada lenta e dolorosa. A felina ajustava seu passo ao de Miguel, parando quando ele precisava descansar, esperando pacientemente quando ele tinha que se curvar e vomitar devido aos efeitos persistentes do veneno. Nunca se afastava mais que alguns centímetros, sempre lá, sempre oferecendo apoio físico e uma presença constante que dizia a Miguel que ele não estava sozinho. Horas passaram desta forma, cada metro conquistado sendo uma vitória. O sol subia no céu, trazendo novamente o calor escaldante, mas a onça guiava Miguel através das partes mais sombreadas da mata, instintivamente escolhendo o caminho que oferecia mais proteção contra os elementos. Em determinados momentos, quando Miguel simplesmente não conseguia continuar, a onça deixava-o descansar à sombra de uma árvore e desaparecia brevemente, retornando com folhas úmidas ou às vezes até pequenos pedaços de fruta que havia encontrado, depositando-os ao lado do fazendeiro como oferendas. Enquanto isso, na fazenda Santa Cruz, o amanhecer trouxe não alívio, mas um medo renovado e mais intenso. Miguel não havia retornado. Leonardo havia insistido em partir ainda na noite anterior, mas Renata o convencera a esperar até o primeiro raio de sol, argumentando que procurar na escuridão seria inútil e perigoso. Agora, com a luz do dia finalmente iluminando o Pantanal, o jovem estava selando seu cavalo com movimentos rápidos e determinados. "Vou até a fazenda dos Ferreira primeiro", disse ele à mãe, que estava na varanda, seus olhos vermelhos de uma noite sem dormir passada em oração. "Eles têm aquele grupo de rastreamento. Conhecem esta região melhor que qualquer um. Se alguém pode encontrar o pai, são eles." Renata assentiu, sua garganta apertada demais para falar. Ela havia envelhecido 10 anos durante aquela noite interminável, cada hora arrastando-se como eternidade, enquanto cenários terríveis passavam por sua mente. Miguel ferido, perdido, atacado por algum animal, picado por cobra, afogado em um dos muitos corpos d'água que pontilhavam a paisagem pantaneira. "Vá", disse ela finalmente, sua voz mal mais que um sussurro. "Encontre seu pai, traga-o para casa." Leonardo montou seu cavalo e partiu em galope, levantando uma nuvem de poeira vermelha que brilhou dourada sob a luz da manhã. Enquanto cavalgava pela estrada de terra em direção à propriedade vizinha, seus olhos varriam constantemente a paisagem, procurando por qualquer sinal de movimento, qualquer indicação de onde seu pai poderia estar. A fazenda dos Ferreira ficava a cerca de 8 quilômetros de distância, e Leonardo cobriu a distância em tempo recorde, seu cavalo respondendo à urgência que seu cavaleiro transmitia através de cada movimento. Quando chegou ao terreiro da fazenda vizinha, João Ferreira, um homem robusto de 48 anos com mais de 3 décadas de experiência rastreando pelo Pantanal, já estava de pé, alimentando os cavalos. "Leonardo!" João chamou ao ver o rapaz se aproximar em velocidade. "Que traz você aqui tão cedo e com tanta pressa?" "É meu pai", Leonardo disse, as palavras saindo em uma torrente desesperada. "Ele saiu ontem de manhã cedo para buscar gado perdido e não voltou. Já faz mais de 24 horas. Algo está muito errado." A expressão no rosto de João mudou instantaneamente.
passando de surpresa casual para preocupação profunda. Ele conhecia Miguel há anos. Haviam ajudado um ao outro em incontáveis ocasiões, compartilhado churrascos e cerveja após longos dias de trabalho. Miguel era o tipo de homem que não desaparecia sem motivo, o tipo que sempre encontrava uma forma de enviar notícias. "Reúna seus irmãos", disse João firmemente, já caminhando em direção à casa para pegar seu equipamento de rastreamento. "Vou chamar meus filhos também. Vamos encontrá-lo, Leonardo. Seu pai é forte e esperto. Se alguém pode sobreviver lá fora, é o Miguel." Em menos de uma hora, um grupo de 8 homens estava reunido. Todos experientes cavaleiros e rastreadores. Alguns carregando rifles, outros com equipamento médico básico, todos com rádios comunicadores e determinação estampada nos rostos. Montaram seus cavalos e partiram, seguindo o caminho que Leonardo disse ter ouvido seu pai mencionar no dia anterior. A busca começou metódica e organizada. Os homens se espalhando em formação para cobrir mais terreno, mas mantendo contato visual uns com os outros. João liderava o grupo, seus olhos treinados lendo o terreno como outros leriam um livro, procurando por pegadas, ramos quebrados, sinais de passagem recente. Horas passaram sob o sol escaldante, o grupo parando apenas brevemente para descansar os cavalos e tomar água. A preocupação crescia a cada hora que passava sem sucesso. O Pantanal era vasto, perigoso, e um homem sozinho e possivelmente ferido poderia estar em qualquer lugar. Foi Marcos, o filho mais novo de João, com apenas 22 anos, mas já um rastreador talentoso, quem finalmente encontrou o primeiro sinal. "Aqui!" ele gritou, fazendo os outros convergirem para sua posição. Pegadas de botas, definitivamente de um homem adulto, entrando mais fundo na mata. "E olhem ali!" Ele apontou para um galho quebrado a cerca de altura de ombro. "Alguém passou por aqui recentemente, muito recentemente." O grupo seguiu o rastro com renovada urgência, seus cavalos avançando mais rápido agora que tinham uma direção concreta. As pegadas levavam mais fundo na mata, em uma direção que fez João franzir a testa. "É um território estranho para buscar gado", murmurou ele. "Muito denso. Muito isolado." Então ele viu algo que fez seu sangue gelar. No chão de terra macia, claramente visível, estava uma pegada que não era humana. Era grande, redonda, com 4 dedos distintos e nenhuma marca de garras, porque os felinos as retraem quando caminham. Era a pegada inconfundível de uma onça pintada adulta. E estava fresca, muito fresca. "Onça", disse João em voz baixa, mas que carregava urgência. "E grande! Muito grande. Todos tenham cuidado e mantenham os rifles prontos, mas não atirem a menos que seja absolutamente necessário. Se o Miguel estiver ferido por aí e ouvirmos tiros aleatórios, podemos assustá-lo ou ao animal em sua direção." O grupo continuou, mais cauteloso agora, todos conscientes de que estavam entrando em território de um dos predadores mais poderosos das Américas. As pegadas de botas e da onça se entrelaçavam no caminho, contando uma história que nenhum deles queria imaginar. Então Leonardo viu algo que fez seu coração quase parar. Preso em um arbusto baixo, balançando levemente com a brisa, estava um pedaço rasgado de tecido. Ele reconheceu instantaneamente o padrão xadrez azul e branco. Era a camisa de seu pai. "Pai!" Leonardo gritou, sua voz ecoando pela mata e assustando pássaros que levantaram voo em uma explosão de cores e sons. "Pai, onde você está?" Não houve resposta imediata. Apenas o som do vento nas árvores e o canto distante de pássaros retornando a seus poleiros. Mas então, fraco e distante, veio um som que fez todos os homens congelarem em seus cavalos. Era um gemido humano, fraco, mas inconfundível, vindo de algum lugar mais à frente. "Lá!" João apontou. "Vamos!" Os cavalos foram esporeados para a frente, o grupo correndo agora entre as árvores, galhos chicoteando seus rostos, mas nenhum deles diminuindo a velocidade. Leonardo estava na frente, seu coração martelando no peito, orações silenciosas sendo murmuradas entre dentes cerrados. Então, eles irromperam em uma pequena clareira, e a cena que encontraram deixou todos paralisados, incapazes de processar completamente o que seus olhos estavam testemunhando. Miguel Tavares estava sentado sob a sombra de uma árvore antiga, seu corpo apoiado contra o tronco,
claramente exausto e ferido, sua pele pálida e suada de febre. Mas não era isso que havia parado todos os homens em seus rastros. Era a onça pintada magnífica que estava deitada ao lado de Miguel, seu corpo grande posicionado protetoramente entre o fazendeiro e os recém-chegados. Seus olhos dourados fixos no grupo de homens, vigiando, avaliando se eram ameaça ou ajuda. "Não atirem!" A voz de Miguel ecoou fraca, mas urgente através da clareira. "Pelo amor de Deus, não atirem nela! Ela me salvou!" João e os outros homens olharam uns para os outros em choque e confusão. Uma onça pintada, o predador mais temido do Pantanal, estava protegendo um humano? Era algo que desafiava toda a lógica, toda a experiência que eles tinham com estes animais. "Miguel", João chamou cuidadosamente, sua voz calma, mas firme. "Vamos devagar. Você está ferido, precisa de ajuda médica. Precisamos tirar você daí." "Ela não vai me machucar", Miguel insistiu, sua mão se estendendo para tocar gentilmente a cabeça da onça. O animal não se afastou, permitindo o carinho enquanto mantinha seus olhos fixos nos homens a cavalo. "Ela me encontrou quando eu caí envenenado por uma picada de cobra. Ficou comigo a noite toda, me guiou até aqui. Salvou minha vida." Os homens desmontaram lentamente, seus movimentos cautelosos, mantendo as mãos visíveis e longe de suas armas. Leonardo deu um passo à frente, seus olhos fixos em seu pai. Lágrimas de alívio correndo livremente por seu rosto. "Pai", ele disse, sua voz quebrando. "Nós estávamos tão preocupados. Mãe está quase morrendo de medo em casa." Miguel tentou sorrir, mas a expressão saiu mais como uma careta de dor. "Sinto muito, filho. Eu cometi um erro estúpido. Achei que uma picada de cobra não seria nada, que poderia lidar com isso sozinho. Meu orgulho quase me matou." A onça observou enquanto Leonardo se aproximava mais, seus músculos tensos, pronta para agir se percebesse qualquer ameaça a Miguel. Mas quando o jovem se ajoelhou ao lado de seu pai, verificando seu pulso e a ferida na perna onde a cobra havia mordido, o grande felino relaxou ligeiramente, como se entendesse que aqueles humanos estavam ali para ajudar, não para causar dano. "Está bem, menina", Miguel murmurou para a onça, acariciando seu pescoço com afeição genuína. "Eles são amigos. Vão cuidar de mim agora. Você fez seu trabalho, mais do que eu poderia ter esperado. Obrigado." A onça olhou nos olhos de Miguel por um longo momento, aqueles olhos dourados comunicando algo que transcendia a linguagem. Então, com graça fluida, a grande felina se levantou e caminhou lentamente para a borda da clareira. Parou uma vez, olhando para trás, como se verificasse uma última vez que Miguel estaria bem. "Vai", Miguel disse gentilmente. "Volte para sua mata, para sua vida, mas saiba que eu nunca, jamais, vou esquecer o que você fez por mim. Você me ensinou que compaixão não tem espécie, que bondade pode existir nos lugares mais improváveis." A onça emitiu um último som, um chamado baixo e musical que ecoou pela clareira como uma despedida. Então, em um piscar de olhos, desapareceu na vegetação densa, seu corpo dourado e manchado se fundindo perfeitamente com o padrão de luz e sombra da mata, como se nunca tivesse estado ali. João e os outros homens permaneceram em silêncio chocado por longos momentos após a partida da onça. Então, como se um feitiço tivesse sido quebrado, todos entraram em ação. João verificou rapidamente os sinais vitais de Miguel, confirmando que ele tinha envenenamento por cobra, mas que seu corpo havia lutado bem durante a noite. "Precisamos levá-lo ao hospital em Corumbá imediatamente", disse ele. "Seu corpo fez um trabalho impressionante lutando contra o veneno, mas você ainda precisa de antídoto e cuidados médicos adequados." 2 dos homens prepararam rapidamente uma maca improvisada, usando galhos fortes e uma lona que haviam trazido. Miguel foi cuidadosamente transferido para ela, cada movimento cauteloso para não agravar suas lesões. Leonardo segurava a mão de seu pai o tempo todo, como se temer que soltar significasse perder ele novamente. "A onça, pai!" Leonardo disse enquanto começavam a jornada de volta. "Como é possível? Onças pintadas não fazem isso. Elas são predadoras solitárias, territoriais, perigosas." Miguel fechou os olhos, um sorriso cansado mas genuíno tocando seus lábios. "Eu salvei ela uma vez, há anos. Era apenas um filhote ferido, encurralado por cães selvagens. Dei água, comida, cuidei de sua pata machucada,
Achei que nunca haveria de novo, mas ela lembrou o filho. De alguma forma, através de todos esses anos, ela guardou a memória do humano que foi gentil com ela quando mais precisava. E quando foi minha vez de precisar, ela retribuiu. A história soou impossível, fantástica, como algo de um filme ou livro de fantasia. Mas todos ali haviam visto com os próprios olhos. Haviam testemunhado uma onça pintada selvagem protegendo, cuidando e finalmente guiando o resgate a um humano. Era algo que nenhum deles esqueceria pelo resto de suas vidas. A viagem de volta à fazenda Santa Cruz foi lenta e cuidadosa, todos tomando cuidado para não joçar muito a maca e causar mais dor a Miguel. Ele derivava entre consciência e semiconsciência, o veneno ainda afetando seu sistema, mas havia uma paz em seu rosto que não tinha nada a ver com seu estado físico. Era a paz de alguém que havia experimentado algo transcendental, algo que mudou fundamentalmente sua compreensão do mundo e de seu lugar nele. Quando finalmente chegaram à fazenda, Renata estava na varanda, suas mãos apertadas em frente ao peito em uma oração contínua. Quando viu o grupo emergir da trilha de árvores, quando viu seu marido na maca mais vivo, seus joelhos cederam e ela desabou chorando lágrimas de alívio tão intenso que era quase dor. "Miguel!" Ela gritou correndo escada abaixo e através do terreiro, não se importando que suas lágrimas borrassem sua visão ou que seus pés descalços pisassem em terra áspera. "Meu Deus, obrigada, obrigada, obrigada!" Ela caiu de joelhos ao lado da maca, suas mãos tocando o rosto de seu marido, verificando se ele era real, se não era apenas outro sonho cruel dos muitos que ela havia tido durante aquela noite impossível. "Estou aqui, amor", Miguel murmurou, abrindo os olhos para olhar para a mulher que havia sido seu parceiro, sua companheira, sua razão de continuar por quase 3 décadas. "Estou aqui e vou ficar bem." "Mas, Renata, você não vai acreditar no que aconteceu. Ninguém vai. Menos que tivesse visto." Miguel foi rapidamente transferido para a caminhonete mais nova da fazenda. A maca acomodada no banco traseiro, João Ferreira ofereceu dirigir, conhecendo cada curva da estrada que levava a Corumbá e podendo fazer o trajeto no mínimo de tempo. Renata e Leonardo foram junto. Renata segurando a mão de Miguel durante todo o percurso, como se manter contato físico pudesse de alguma forma transferir sua própria força vital para ele. Durante a viagem de quase 2 horas até o hospital, Miguel contou sua história. Cada detalhe surgia: a picada de cobra, sua decisão idiota de continuar, o colapso na mata, despertar para encontrar a onça, o reconhecimento mútuo, a vigília noturna, a jornada lenta e difícil que a onça o havia ajudado a fazer. Renata e Leonardo ouviram em silêncio maravilhado, ocasionalmente trocando olhares que misturavam incredulidade e admiração. "Sempre te disse que sua bondade voltaria para você", Renata disse finalmente, apertando a mão de Miguel. "Você nunca acreditou quando eu dizia que o universo mantém registro de nossas ações. Mas isso é prova, Miguel. Você salvou aquele filhote sem esperar nada em troca, apenas porque era a coisa certa a fazer. E anos depois, quando você mais precisava, ela estava lá." Miguel assentiu fracamente. "Eu nunca mais vou olhar para os animais da mesma forma. Nunca mais vou assumir que são apenas criaturas de instinto, sem capacidade para gratidão, memória ou compaixão. Aquela onça, ela me mostrou que estamos todos mais conectados do que gostamos de admitir." No Hospital Regional de Corumbá, Miguel recebeu tratamento imediato. Os médicos ficaram impressionados que ele tivesse sobrevivido tanto tempo sem antídoto, atribuindo sua sobrevivência a uma combinação de constituição forte, sorte e, quando ouviram a história completa, a proteção improvável, mas efetiva, que a onça havia providenciado, mantendo-o aquecido, protegido de outros predadores e eventualmente ajudando-o a se mover. "É extraordinário", disse Dr. Cardoso, o médico-chefe que tratou Miguel. "Em todas as minhas 3 décadas de medicina, nunca ouvi nada remotamente parecido com isso. Temos documentação de golfinhos salvando humanos de afogamento,
de cães e gatos alertando seus donos sobre incêndios ou problemas médicos, mas uma onça pintada selvagem é sem precedentes. A notícia da história de Miguel começou a se espalhar, primeiro pelos corredores do hospital, depois pela cidade de Corumbá, e eventualmente alcançando jornalistas que reconheceram a natureza extraordinária do evento. Dentro de dias, a história do fazendeiro pantaneiro e da onça pintada grata estava nas manchetes de jornais estaduais e depois nacionais. Miguel passou 4 dias no hospital, seu corpo se recuperando do envenenamento e da provação geral. Durante esse tempo, recebeu visitas de biólogos da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, pesquisadores do projeto Onças do Pantanal, e até de um documentarista da Rede Globo interessado em contar sua história. Todos faziam as mesmas perguntas. Como ele tinha certeza de que era a mesma onça? Como podia explicar seu comportamento? Existia alguma evidência física que pudesse ser examinada? Miguel respondia pacientemente a cada pergunta, mas sempre voltava ao mesmo ponto. Vocês podem analisar, teorizar e tentar explicar quanto quiserem, mas eu estava lá, olhei nos olhos dela e vi reconhecimento, vi memória, vi gratidão. Não preciso de um estudo científico para validar o que vivi. Sei o que aconteceu e isso é suficiente para mim. Quando finalmente recebeu alta hospitalar, Miguel voltou para a Fazenda Santa Cruz como um homem mudado. Fisicamente, levaria algumas semanas para recuperar completamente sua força, mas emocionalmente, espiritualmente, ele já era diferente. Havia uma gentileza nova em seus olhos, uma apreciação profunda pela interconexão de toda a vida. Uma das primeiras coisas que fez após retornar foi iniciar um projeto que havia germinado em sua mente durante as noites no hospital. Queria criar uma reserva na parte mais remota de sua propriedade, uma área onde os animais selvagens, especialmente as onças pintadas, pudessem viver sem medo de caçadores ou de perder habitat para a expansão agrícola. Seria seu presente, sua forma de agradecer não apenas à onça que o salvou, mas a toda a natureza selvagem do Pantanal que ele havia tomado como garantido por tantos anos. As pessoas pensam que somos donos da terra, disse ele a Leonardo enquanto desenhavam os planos da reserva em mapas espalhados sobre a mesa da cozinha. Mas a verdade é que somos apenas visitantes temporários. Esta terra pertence tanto àquela onça quanto a nós, talvez até mais. Ela não constrói cercas, não clama propriedade, apenas vive em harmonia com tudo ao seu redor. Temos muito a aprender. Leonardo olhou para seu pai com uma admiração renovada. O homem que havia retornado da mata era o mesmo pai que ele sempre conhecera, mas também era alguém novo, alguém que havia tocado algo fundamental sobre existência e retornado com sabedoria que transcendia meras palavras. Quero ajudar, pá, disse Leonardo. Quero aprender a ser mais como você, como aquela onça. Quero fazer parte de criar algo que dure além de nossas vidas. Miguel sorriu, puxando seu filho para um abraço. Você já é melhor homem do que eu era em sua idade, filho. Juntos vamos fazer algo significativo, algo que fará diferença. Nos meses seguintes, a história de Miguel e a onça pintada continuou a reverberar. O documentário da Globo foi ao ar para a audiência nacional, tocando milhões de corações. Conservacionistas usaram a história como exemplo de por que a preservação dos habitats de onças pintadas era crucial, não apenas pelo valor ecológico, mas pelo potencial de conexão entre espécies. A reserva de Miguel, que ele nomeou Refúgio Gratidão, em homenagem à onça que o salvou, tornou-se um modelo para outros fazendeiros pantaneiros. Demonstrava que era possível criar gado e ainda preservar espaços selvagens, que coexistência não era apenas possível, mas benéfica para todos envolvidos. Pesquisadores estabeleceram câmeras de vida selvagem ao redor da reserva, capturando imagens de onças, capivaras, ariranhas e incontáveis outras espécies usando o espaço protegido. E ocasionalmente, embora Miguel nunca pudesse ter certeza absoluta, aparecia nas câmeras uma onça pintada fêmea adulta particularmente magnífica, seu padrão de rosetas, incluindo aquela pequena irregularidade perto do olho esquerdo. Miguel sempre pausava nessas imagens, um sorriso tocando seus lábios enquanto sussurrava um agradecimento silencioso à criatura que havia salvado sua vida, que havia provado que compaixão não conhece fronteiras de espécie
que bondade sempre encontra seu caminho de volta para aqueles que a praticam sem esperar recompensa. Renata frequentemente o encontrava assim, perdido em contemplação diante das fotos e vídeos de vida selvagem. E ela se juntava a ele em silêncio, sua mão encontrando a dele, dois humanos maravilhados com a beleza e mistério do mundo natural que os cercava. Acha que ela sabe? Renata perguntou uma vez, observando a imagem congelada da provável onça que havia salvado Miguel. Que mudou não apenas sua vida, mas as vidas de tantos outros? Que sua compaixão inspirou todo este movimento de conservação? Miguel considerou a pergunta cuidadosamente antes de responder. Não sei se ela entende o impacto completo, mas acho que ela sabe o essencial, que a bondade dela não foi esquecida, que este território agora está protegido, que ela e seus futuros filhotes terão um lugar seguro para viver, e talvez isso seja suficiente. Anos se passariam. Mas a história do fazendeiro e da onça pintada no Pantanal continuaria sendo contada. Pais a contariam a seus filhos ao redor de fogueiras, professores a usariam em salas de aula para ensinar sobre empatia e conservação, e sempre, sempre, terminaria com a mesma lição fundamental que Miguel havia aprendido da forma mais visceral possível. Que vivemos em um mundo interconectado, onde nossas ações, por menores que pareçam, criam ondas que se expandem muito além do que podemos ver. Que compaixão mostrada hoje pode retornar quando menos esperamos, mas mais precisamos. E que os animais que compartilham este planeta conosco são muito mais do que recursos ou ameaças. São seres sencientes com suas próprias memórias, emoções e capacidade para a gratidão. Miguel Tavares tinha entrado na mata do Pantanal como um homem que pensava entender o mundo natural e havia saído transformado, carregando uma verdade que mudaria não apenas sua própria vida, mas potencialmente a relação entre humanos e natureza selvagem para as gerações futuras. E em algum lugar nas profundezas da mata pantaneira, uma onça pintada majestosa caçava, descansava e vivia, carregando em sua memória de animal o rosto do humano que uma vez foi gentil quando ninguém mais seria. E na noite, quando a lua cheia iluminava os campos alagados com sua luz prateada, ocasionalmente ela levantava sua cabeça e olhava na direção distante onde luzes humanas brilhavam. E alguma parte dela, aquela parte misteriosa que a ciência ainda não pode explicar completamente, sabia que naquela direção vivia um aliado, um amigo, alguém que entendia que no final somos todos apenas viajantes compartilhando a mesma jornada neste planeta extraordinário. E talvez, apenas talvez, isso fosse suficiente. Uau! Se você chegou até aqui, primeiro quero te agradecer de coração por ter ficado com a gente durante toda essa jornada incrível. Essa história mostra que a natureza tem muito mais a nos ensinar do que imaginamos e que os laços de gratidão podem existir onde menos esperamos. Se você se emocionou com a história de Miguel e da onça pintada, se inscreva no nosso canal para mais histórias reais que restauram nossa fé na conexão entre humanos e animais. E agora quero saber de você. Já viveu ou conhece alguma história parecida de gratidão animal? Acredita que animais selvagens podem realmente lembrar de atos de bondade anos depois? Conta aqui nos comentários sua experiência, sua opinião, o que você aprendeu com essa história. Sua história pode inspirar milhares de outras pessoas e criar uma comunidade incrível de amantes da natureza. E se achou que esse conteúdo merece ser visto por mais pessoas, compartilha com quem você ama. Juntos podemos espalhar a mensagem de que respeito e compaixão pela natureza sempre, sempre valem a pena. Um abraço enorme e até o próximo vídeo.